Você já tá aí. Vocês, né? Meu suporte técnico. Os dois. Vamos ver se o pessoal vem. Deu 4 horas já, né? Shin, picoto. Segumama. Que estranho. Eu tô com o meu ou tô com o Tech Kids? Tô com o Tech Kids. Que a Sheila não veio. Será que eu tenho que incluí-la aqui? Como é que inclui aqui? Sumiu o negócio? Perguntas da sua história. Ué, não tem aqui pra acrescentar? Ela tem que entrar e pedir pra mim, né? Jefferson. Digo. Tô esperando a Sheila entrar pra colocar ela aqui, pra gente já começar a live. Só um minutinho. É. Minha mãe é um saco. Oi, Sheila, tá chegando aí no Minha Mãe é um Saco, visualizar. Ah, eu ia cenar, visualizei. Olá. Ah, tudo bem? Tudo, querida. E você? Tudo bem, tudo jóia. Que bom. Deu certo. Vamos esperar o pessoal entrar. Tem 3 pessoas. A gente já começa daqui a pouquinho, sem demorar muito. Tem mais gente chegando aí. Tá bom. Hoje a Chega dois, tecnologia três. ajudou, né? Ai, graças a Deus, né? Aquele dia o Facebook, Instagram, quem vai imaginar que no dia da nossa. Bom, enfim, muitas coisas aconteceram, mas E vamos justo pensar na também. nossa live. Pensando na nossa live, no dia da live, ficar fora, não acredito. E justo ela. Justo ela. Oi, Rô, tudo bem? Ah, legal. É, mas ninguém vai imaginar, né? Instagram fora. Esse é um ponto interessante da tecnologia, né? Ninguém acha que as grandes empresas ficam fora, né? É que nem aquela coisa de poupança, né? Vou fazer uma poupança que é o mais seguro e tal. Vou nos grandes bancos. Os bancos novos, os digitais, sofrem com isso, né? Porque todo mundo acredita no grandão. Você tá falando de um assunto que tá fervilhando também, né? Nos últimos dias, né? Sim, sim, é bem isso mesmo. E aí cai o Facebook, Instagram, ninguém acredita. Ah, não, meu computador, né? Eu olhei conexão de rede, meu celular, botei tudo, desliguei, liguei, tudo. Não, realmente, eles têm um problema. O Tô fora consolo até o foi que, WhatsApp, né? o consolo que foi todo mundo, né? Então Todo mundo. a gente tem uma É, boa todo mundo. justificativa. É. Foi essa live, realmente, a gente acabou não fazendo por conta deles, né? Não teve jeito. Mas vamos começar então nossa live? Tá. Vamos? Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui na live. Como a gente estava conversando aqui, a nossa live estava marcada para a semana passada, no fatídico dia que o Facebook, Instagram e o WhatsApp, né, tiveram probleminhas técnicos. Engraçado todo mundo junto, né? Mesmo sendo da mesma empresa que é a Facebook,
as tecnologias são diferentes, né? Então ficou muito mal explicado aí o que aconteceu, mas isso é outro tema. Então a gente tinha marcado essa live justamente para a gente falar um pouquinho sobre adolescência e tecnologia. Acho que é um tema que todo mundo acaba enfrentando, né? Não tem como a tecnologia. Hoje as crianças já usam tecnologia desde pequenininha, né? 4 anos já usa aí a tecnologia. Não estou falando de assistir desenho, estou falando de usar mesmo, né? Ficar dando like, né? Essas coisas, mudar de vídeo. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? A Sheila tem um blog muito legal que é para falar justamente sobre a educação de adolescentes. Então, ela tem muito mais experiência do que eu nessa, muito mais vivência, né? Experiência nessa parte. Então, a gente meio que uniu as duas coisas, né? Eu trabalho com tecnologia, com segurança, fazendo conscientização, palestras, consultorias nesse assunto. E sempre eu faço isso com as famílias, com as escolas e tal. Então, se você puder falar um pouquinho do seu trabalho, a gente vai conseguir explicar para o pessoal como a gente está unindo as duas coisas melhor. Bom, Karina, antes de mais nada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada. Obrigada pela participação de todos aqui presentes. Eu tenho um blog chamado Minha Mãe é um Saco, muito em função da minha experiência, como você disse, como mãe de adolescentes. Eu tenho 2 filhos, hoje com 18 e 15 anos, mas meu blog começou há aproximadamente 2 anos atrás. Minha vida profissional sempre foi pautada no mundo corporativo. Isso é uma tremenda novidade e avanço para mim, que há 2 anos sequer sabia como mexer com a tecnologia, apesar de trabalhar no mundo moderno, corporativo, antenado, não era o meu negócio, não era a minha vivência do dia a dia. E o blog veio muito em função de uma inspiração por causa de conflitos que eu vivi com o filho mais velho, com relação, muito em função também, porque eu achava que a tecnologia era a causa de todo o problema. Eu comecei a escrever, que é uma atividade que eu sempre gostei muito, sou formada em letras. Então, eu comecei a usar a tecnologia em benefício próprio. Bom, vamos experimentar isso aqui, como é que funciona. Em vez de escrever no caderno, eu vou fazer um blog. E aí, eu comecei e não parei mais. Não, muito bacana. Você sabe que esse negócio de escrever é importante, né? Porque todo dia, aqui com certeza tem mães de adolescentes, sabe? Quando a gente começa a educar, a gente não sabe se está indo certo, se não está, dúvidas, sempre tem conselho de alguém, a gente sempre lê um blog, ou vê um vídeo, ou lê um livro, e aquela coisa vai se juntando, aí você fala, meu Deus, onde mesmo? O que mesmo eu não sabia fazer? Porque é tanta coisa, parece que eu não sei fazer nada. Né? Então, é bem bacana isso, achei muito legal, porque no fundo você acaba ajudando as pessoas a ter mais direcionamento, né? Acho que a vivência é super importante. Né? Inicialmente, Karina, a minha proposta era muito mais fazer um diário, contar histórias. Só que eu comecei a perceber que essas histórias lidas, eu revivia as situações de fora. Eu comecei a notar que existiam alguns momentos que eu errava muito feio e que eu não via na hora. E com isso eu comecei realmente a poderia encontrar meios melhores de me relacionar com o filho adolescente, apesar de todo a profecia que eu chamo, né, que eu falo muito no blog, apesar das profecias que a gente escuta como pais de adolescentes, né? E nessas descobertas é que realmente foi crescendo o meu trabalho e hoje é o trabalho que eu me dedico, tenho o maior prazer de fazer também, por meio de palestras e participações, debates, enfim, com pais de adolescentes. Muito legal mesmo. E me fala uma coisa, falando um pouquinho sobre essa questão da tecnologia no dia a dia. Né? Eu também tenho um filho adolescente, 13 anos, e ele já mexe com tecnologia há algum tempo, gosta bastante, acho que toda criança acaba se fascinando, né? E aí que eu quero fazer um ponto que tem muito aquele lance, mas isso é coisa de menino. Não, isso não é coisa de menino, as meninas não saem do celular. Elas podem não estar programando, né? Podem não estar estudando hacking, né? Como burlar regras, coisas do tipo, pode ser,
mas estão vendo make, estão acompanhando blog, blogueirinhas e tal. Então, quer dizer, existe sim essa interação diária com a tecnologia. E aí toda aquela questão, né, de não estar com a família, dos pais não saberem exatamente o que a pessoa está assistindo. Quer dizer, eu posso pensar que ela está vendo um canal de uma blogueirinha, mas ela pode não estar, né? Então, e a internet tem muitos perigos, né? Tem muitos canais, todo mundo pode criar um canal, todo mundo pode criar uma página, colocar o que quiser, como agora está saindo, muita gente ficou postando a questão da Momo, que é como se diz, mais um desses desafios que foram lançados para as crianças, horrível, né? Que ensina a se cortar, não sei o quê, a machucar os pais, se suicidar, coisas do tipo, e que foi vinculado em desenhos, né? No YouTube Kids, e toda a conversa a respeito disso, todo mundo suscitou isso, um super problema que eu chamo de problema de segurança pública, de fato, né? E no fundo, assim, por que isso acontece? Porque as pessoas que colocam os vídeos somos nós, né? Eu faço um vídeo hoje, insiro, coloco ali no meio do vídeo esse negócio, essa mensagem horrível, e coloco no YouTube, em 2 minutos, em minutos, né? Então, no fundo, a internet é isso, é um montão de gente fazendo um montão de coisa, então os pais não têm tanta essa visão do que está acontecendo se não ficar próximo. Como é que foi isso para você? Porque não é muito simples. Eles já começaram a usar tecnologia cedo, isso é uma coisa mais deles adolescente. Você conseguiu acompanhar? Não quero fazer um montão de perguntas porque eu tenho várias. Então, me fala um pouquinho como foi esse choque aí. Como você lidou no começo? De fato, a tecnologia também me assustou. E eu percebi isso quando eu só encontrava meu filho de frente para o computador, sem atenção menor, atenção ao redor. Começou realmente... E aí vai muito além do interesse dele pela internet. Eu acho que vão outros fatores individuais, assim, momentos de vida, situações do dia a dia, que o adolescente passa uma fase que é conturbada. Então, a tecnologia, para mim, inicialmente foi assustador porque eu não conhecia. E não conhecendo, eu simplesmente rotulava. Muito influenciada pela mídia, muito influenciada também pelos colegas, pelos familiares, por todo mundo que me rodeava, que é a opinião geral, né? A gente culpa a tecnologia muito por desconhecimento. Então, quando a gente não sabe do que a gente está falando, a gente absorve muito facilmente as opiniões dos outros e dá como resposta pronta. E foi nesse momento que, nesse momento não, eu tive muitas brigas, muitos conflitos sérios com meu filho. Quem estava próximo de mim viu como eu estava vivendo, e estava vivendo muito mal o relacionamento com ele, a ponto da gente não ter mais aproximação mesmo dentro de casa. Foi muito feio o negócio. Então, isso me deprimiu de uma forma que eu falei, não é possível que eu vá viver essa situação durante a adolescência do meu filho como uma coisa que é normal de adolescente. Vou culpar a tecnologia e ponto final. Vou esperar a fase passar e tudo vai se resolver. Então, todos aqueles clichês com relação ao adolescente, com relação à fase e com relação à tecnologia, eu absorvia facilmente. Só que aquilo não me ajudava em nada, absolutamente nada. E olha, eu posso dizer que eu fui para terapia, eu levei filho obrigada à terapia, não resolvia nada, obviamente, né? Não que eu sou super a favor de terapia, gente, por favor, eu sou de carteirinha. Mas eu precisava muito mais, eu precisava mudar, e eu não sabia como. A terapia, ela ajuda e é um processo longo. E eu recomendo a quem tiver aberto a isso, a experiência é super válida. Mas como mãe de adolescente, eu estava na urgência. Eu falei assim, eu preciso mudar alguma coisa. Só que a minha expectativa era de mudar meu filho. Quando, na verdade, a gente não olha pra gente. E eu tô falando a gente como pais de adolescentes. Eu me coloco nessa situação. Eu também me vi assim, apontando o tempo inteiro, criticando ele e todo o universo dele, né? Com todas as frases feitas que a gente conhece. Sabe aquele perfil
caricato de mãe de adolescente, que a gente está cansado de rir, de repassar as piadas. É engraçadíssimo. Só que teve uma vez que eu recebi aquilo, eu comecei a chorar. Eu ri, depois comecei a chorar muito. Eu falei, não é isso que eu quero ser. Né? Então, quando eu comecei a me dar conta disso, é que eu comecei a realmente a buscar informações mais fiéis, mais fidedignas, né? Sair do caricato, sair dos clichês, dos rótulos. Então, eu comecei a encontrar educadores, autores de livros muito bacanas, que assim, me abriram muito a mente para o século XXI e até os próximos, porque muita coisa mudou, está mudando e está mudando muito rápido. Então, os modelos que a gente tinha de educação, que a gente viveu, não é que eles não sirvam de nada, absolutamente, mas eles muitas vezes não se adequam à realidade da gente hoje. Isso não é demérito, é mudança. E os pais, muitas vezes, pecam, e eu acho que grande parte do meu trabalho é exatamente em função disso, cutucar os pais para essa mudança, para mudar a ótica, mudar a lente sobre o filho adolescente, sobre a fase da adolescência e sobre a tecnologia, com conhecimento de causa. Em vez de ficar repetindo por aí o que os outros falam. Você pode até concordar com o que os outros falam, mas contanto que você tenha senso crítico para filtrar e saber o que você está falando. Quantas vezes eu pedi opinião, eu fui no auge da minha crise, eu busquei ajuda com diferentes pessoas, né, diferentes áreas. Enfim, todas foram unânimes e dizer, é o maior desafio de todo mundo agora, ninguém sabe a resposta. E foi aí o gatilho, eu falei, aí, se ninguém tem a resposta, por que eu não vou procurar, então, o que eu acho, né? E foi aí, desvendando a tecnologia, a adolescência, é que eu comecei a também desvendar o meu filho. E aí, eu fico até emocionada, porque eu já falei isso em outra ocasião, eu finalmente comecei a... meu filho recebeu de volta a mãe e eu recebi de volta o meu filho. Os dois estávamos precisando de ambos. E foi muito legal isso. Isso é super interessante. Na verdade, você sabe que o Tech Kids é pautado nisso, porque existem conscientizações de segurança no seguinte sentido: gente, não clique nos links, cuidado, está no antivírus, tem essa conscientização assim, suave. É que nem coloque o cinto no carro. Né? E o que eu pensei quando eu fui montar o Tech Kids? Na verdade, os pais têm que aprender. Os pais têm que aprender, porque é o que você falou, é uma mudança, de fato, né? Cadê a Sheila? Acho que para mim não está carregando, está funcionando aí para vocês? Desculpa. Voltou. Então, eu vejo como é necessário o aprendizado mesmo. Felizmente ou infelizmente, voltamos para a escola, né? Os pais voltaram para a escola, porque ocorreu uma mudança e a gente precisa entender essa mudança, né? Não é só fazer aquela educação à distância, né? Come coisa saudável, mas jamais compra coisa saudável, se compra, nem sabe se a criança está comendo, né? O que ela está comendo, então é mais ou menos isso. Eu também percebi que eu escuto demais, assim, nossa, eu não sei nada, meu filho resolve tudo para mim. Normal, super normal, né? Mas não é bom, né? No fundo, a frase, eu entendo a frase, mas não é bom, porque você fica na mão da criança e, no fundo, ele não tem essa maturidade, não é ele que tem que pagar suas contas, não é ele que... assim, não, para ver meu olerite, eu peço para meu filho acessar o sistema, porque tem que acessar uma VPN, acessar um link e tal. Oi! Antigamente nem sabia se meu pai tinha olerite, aquela coisa assim. Não que aquele modelo era o perfeito, tinha um montão de problema, né? Mas eu acho que não dá para confundir o mundo adulto com o infantil só porque agora eles têm um certo domínio sobre a tecnologia, né? Pelo menos no que a gente precisa como pai. Né? Porque no final das contas tem outras coisas que as crianças também conseguem fazer porque tem domínio, e aí se a gente não sabe, onde eles estão? Com quem eles estão? Na verdade, Karina, o
eu encaro e eu defendo a ideia de que a tecnologia ela surgiu para nos servir. Somos nós que mandamos nela. Ela é recurso, ela é ferramenta. Eu sou muito adepta dessa ideia e dessa prática, porque a gente acaba discutindo o inverso, como se ela dominasse a gente. Ela só domina se a gente deixar. E quando a gente é pai e mãe de adolescente, a gente sabe quão incrível é esse mundo, ou pelo menos a gente imagina que deva ser, porque afinal de contas eles ficam vidrados, né? Existem meios de você participar desse mundo, mesmo não gostando. Eu nunca gostei da tecnologia, nunca fui adepta. Eu sou do dia, eu sou do ar livre, né? Vira e mexe, estou com fotos na praia, curtindo, né? Totalmente diferente. Mas, quando eu comecei a conhecer o mundo dele, eu vi que ele se abriu e baixou as armas para também mostrar. Então, para ele se mostrar. E sem críticas, tipo, quantas vezes fala assim, mas isso é muito chato. Mas eu não gosto disso. São palavras e reações que fazem diferença e que batem no filho como uma crítica, para ele nunca vai voltar para você. Para que eu vou mostrar o que eu gosto se minha mãe odeia isso? Por que eu vou falar sobre isso se ela me acha um chato, né? Então, eu acho que é dever dos pais, apesar de não ser interesse deles, é dever saber e conhecer o filho, os seus interesses, o que ele está fazendo, como ele está fazendo, como ele está se comportando na internet, né? A gente tem exemplos aí, hoje em dia a gente está numa era em que todo mundo tem opinião o tempo todo para tudo, quando a gente não precisa ter. A gente não precisa, a gente pode ter o poder da dúvida, isso é bom para a gente discutir, né? Argumentar, melhorar a nossa argumentação, melhorar o nosso pensamento, né? E nessa pressa, a gente também absorve muito a mídia, com essa aceleração toda, tem um compromisso tão grande de dar notícia. Então, ela simplesmente, superficialmente, ela fala coisas que atingem a massa de uma forma que as pessoas não pensam. Não é todo mundo que tem educação, que tem senso crítico para poder ponderar as opiniões. Exato. Isso é grave. Porque só complica a vida dos pais de adolescentes, como aconteceu, por exemplo, agora, Suzano. A gente foi no dia da nossa live que não aconteceu. Exato. Eu passei o dia sem saber sobre, e quando eu vi a reportagem à noite, eu fiquei escandalizada. Falei, pronto, vamos falar dos games. Não que ele não seja um meio de... Ele pode, um meio de transformar a vida e piorar a vida de adolescente? Pode. Mas não é a causa. Tem muito mais por trás disso tudo. E aí é o nosso papel como pais de adolescentes descobrir e trabalhar junto de filho. É difícil demais, mas existem meios quando a gente se livra dos modelos que a gente acha que tem que repetir. Não precisa repetir. Aliás, nem deve repetir tudo. Nem deve, né? Porque a situação é outra, o momento é outro, né? Eu vi aqui uma mensagem de alguém que falou sobre crise de ansiedade. Eu não sei, que o filho tem crise de ansiedade, se pode estar relacionado com isso. Na verdade, o que eu vejo com relação à ansiedade é assim, o uso excessivo dá sim crise de ansiedade. Não sou neurologista, não sou médica, trabalho com cyber. Mas isso é um comportamento comum. Ficar muito tempo no bebê, se colocar muito tempo numa tela, vai ficar diferente, vai ficar agitado. E a criança fica assim ansiosa. Como você já conseguiu ficar essa crise de ansiedade? Eu já vi. E outra coisa, exaustão, né? A pessoa fica muito tempo ali, ela fica exausta, né? Começa a ficar exausta. Então, existe um efeito, sim, na criança. Eu vejo muito isso com o adolescente quando parece até uma abstinência mesmo, né? Eu quero fazer isso, meus amigos estão lá, eu quero jogar e tal. Se você quer separar um horário para a família, que eu acho ótimo, até para não ficar muito tempo, faça. Mas aí faz acordo, conversa, olha, isso aqui, infelizmente, não dá para a gente abrir mão, a gente precisa estabelecer um horário, né? Não dá para ficar sem se falar, de jeito nenhum. Né? Nós somos uma família, então acho que
eu tenho visto, sim, essa reação, essa crise de ansiedade pós-uso de tecnologia em excesso, né? E é assim, é normal ver isso. Parou de usar, durante muito tempo, a criança muda o comportamento. Então, é assim, gera até uma agressividade, porque não é compreensível para o adolescente você, não vai usar. Não é compreensível isso. A ansiedade, na verdade, existem outros fatores aí que contribuem para isso, né? A gente ampliar um pouquinho mais a discussão, a gente vai ver que os pais hoje em dia são muito ansiosos, né? Nós somos ansiosos, vivemos uma era muito dinâmica, muito ágil, muito diferente. A gente vive uma concorrência, uma competição muito grande. A gente busca um crescimento profissional absurdo, né? A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. E isso mudou muito as relações familiares também. Então, a gente não tem tempo, a gente não tem interesse, a gente não tem disposição. Muita coisa mudou em relação aos pais. Então, assim, eu sempre trago o olhar sobre os pais, em vez de ir olhando o filho. Vamos olhar primeiro para a gente. O que a gente está fazendo? Como a gente está fazendo? Será que é o melhor meio? Será que a gente também está ajudando, está contribuindo para essa ansiedade aumentar? Eu, sinceramente, acho que sim. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você falou aí de bebê, de criança, né? Eu tenho, nas minhas relações, eu tenho famílias que acham natural dar um iPad porque a criança vai sossegar para a gente poder conversar. Isso, para mim, é complicado, mas cada um sabe do seu, né? Mas eu acho que são crenças e atitudes que também contribuem para ser permissivo, para uma educação que não vai ser legal e que lá na frente você vai colher os frutos. Você vai reclamar do adolescente que vive grudado na internet. Exato. Sua criança foi criada assim. Exato. Então, assim, Exato. são sementes que você vai plantando e que lá na frente os frutos são condizentes a elas, né? Um outro aspecto que você mencionou aí, e eu lembro de um vídeo horroroso que eu assisti na época que eu estava na minha crise, pra você ter ideia. Aquilo me matou também. Eu não sei se você viu, já faz tempo. Foi de eu não sei se era pai ou mãe, simplesmente chegou na frente do equipamento do filho que estava jogando game e simplesmente destruiu o equipamento. Um ato de ira, fúria total. E o filho ficou assim assustado, paralisado. Não sei se você viu isso. Aquilo para mim foi chocante. Chocante não só pela cena, mas porque eu também quase cheguei a esse nível. Eu cheguei a ficar nesse desespero. E teve uma ocasião especial, que eu me recordo, em que, de tão cansada de assistir, de entrar no quarto do meu filho, ele vidrado no computador, no game, eu sem saber do que se tratava, não sabia nem que game era, nada. Eu só vi ele na frente do computador. Eu simplesmente entrei e apertei o botão e desliguei o computador. Karina, aquilo foi a morte para ele. Ele levantou da cadeira um possesso. Ele gritava, começou a chorar. E aquela cena, eu disse, o que você fez? Aquela cena para mim foi tão dantesca que eu comecei a chorar junto. Eu disse, meu filho, você é um viciado. Eu comecei com frases absurdas. Então, assim, foi uma troca de total descontrole dos dois por desconhecimento. Eu te digo isso por desconhecimento por quê? Porque quando a gente se reaproximou, ele falou para mim, assim, você não sabia, mas aquele dia eu estava no meio de um campeonato. Ele já fazia parte de uma equipe de game e eu nem sabia. E eu interrompi a jogada. Até arrepiei agora. Acho que eu senti o que ele sentiu. Ai, meu Deus. Você consegue imaginar eu comecei a me dar chibatadas, né? Eu falei, sim, sem dúvida. Por que você não falou? Mãe, você não me escutava. Então, olha quanta sucessão de erros tem nessa história, nessa breve história. Quanta coisa a gente faz porque a gente não tem consciência da gente, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, do nosso discurso, né? Um desconhecimento. E o blog está para isso. Porque eu, além do prazer de escrever, ele está sendo eu
estou sendo retroalimentada, na verdade, porque eu tenho retornos maravilhosos também, histórias maravilhosas para compartilhar, mas para poder contar e cutucar os pais, acorda. Existe um mundo muito legal para viver com teu filho adolescente, mas você tem que estar aberto a isso. Você não tem mais controle sobre ele. Diferente do teu público mais novo, quando a gente controla, a gente administra, a gente que manda, né, e conduz, o adolescente tem vida própria já. Tem vida própria no sentido, ele tem opinião própria, ideias próprias, desejos próprios. E o papel de pai e mãe já não é mais de controlar. Tanta gente fala, eu vou bater, eu vou tirar, arranca a internet. Eu já ouvi psicólogo me sugerindo desligar a internet da casa no período. Eu falei, será que para eu voltar a conviver com meu filho vou ter que fazer isso? Chegamos a esse ponto ou será que estou errando em outra coisa que pode me facilitar a vida? Foi mais trabalhoso descobrir, foi muito mais trabalhoso, mas foi muito mais eficiente. Porque aí não é uma medida pontual, vou proibir e tchau e benção, porque aí cada vez mais a distância aumenta. Né? O diálogo que você diz que a gente deve propor nos horários, né? Fora dos horários de internet, quando a gente fala de criança, ok, de brincar, né? Desenvolver atividades de interação. Mas para o adolescente não é assim que funciona. Para o adolescente você precisa conquistar o interesse dele. Você precisa ser interessante a ele. Você não, você pode, vamos conversar. Ele já falava assim, vamos conversar? O filho fala assim, tem coisa mais tipo, você pode você fala, vamos conversar? Não, você começa a falar alguma coisa interessante e capta a atenção dela, né? O meu tá na live. E uma vez, volta e meia, a gente fala umas palavras, a gente nem sabe, né? Eu falei assim, vamos combinar esse horário? Ele, combinar não, mãe. Isso é uma regra. É verdade, isso é uma regra. Não é que nem criança pequenininha, né? Você fala, filho, então agora chega, já parou de comer, né? Agora vamos lavar a mão, então, não sei, né? Fica emburrada, aí passa e tal. Com adolescente, não. É questionamento atrás de questionamento. Eu li no seu blog uma vez, agora não vou lembrar qual foi o artigo, você fala assim, discussões, não queira levar muito a discussão ou discutir muito, porque a argumentação ela chega ao infinito. Sempre vai ter. Não é isso? E aí é o seu poder de influenciar. Então você deixa de controlar e vai começar a influenciar. E como é que você influencia? Você não tem um YouTube, um canal, você não está tentando influenciar pessoas para te seguirem. Mesma coisa com adolescentes. E aí é você se conectar com ele de uma forma que vai captar a atenção dele. É difícil? É quando você não conhece o perfil do adolescente de hoje, quando você não conhece o teu filho, mas você pode descobrir como, né? E é esse o barato hoje, para mim, de ser mãe de adolescente. Hoje eu convivo com adolescentes, eu tenho um enorme prazer, me divirto com eles. É insuportável, eu achava todos um saco. Eu achava um saco. Mas a mãe que era um saco, né? A mãe que era um saco, mas... E era recíproco, eu falei, você também é um saco. Então, é um saco, todo mundo é um saco. Não é? Então, deixamos de lado tudo isso e começamos a descobrir o que você tem de legal, o que eu tenho de legal, e vamos entrar num acordo aqui. Não estou dizendo que viva em mar de rosas, não é nada disso. Não existe uma regra, não existe uma fórmula. Existem caminhos que eu espero que, pela minha experiência, eu possa inspirar outras famílias a buscar o seu caminho também, ao seu meio melhor. Que aí envolve cultura, envolve temperamento do filho, envolve uma série de outras variáveis, né? Então, não é um caminho único. Mas é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir e repetir, né? Repetir o modelo, repetir as frases, né? Sim. Eu costumo pensar o seguinte, até aí para criança pequena, também para o bebê, inclusive, eu falo muito, gente, o bebê também é gente. Porque todo mundo sabe o que o bebê tem. Todo mundo. Né? E aí, eu tenho uma bebê, então eu tô meio nas duas fases. Todo mundo sabe que o bebê tem, mas ele também tem vontades, ele também é gente. O adolescente também, né? Então, quer dizer, você comentou esse episódio do jogo, eu tenho certeza que todas as mães de adolescente têm vontade de fazer a mesma coisa. Né? Chega lá e desliga no botão.
poxa, já falei para sair disso, até se torna uma constante, né? É sempre a mesma coisa, né? Bom, criança, adolescente, enfim, é uma questão, é muita repetição, tem muita repetição mesmo, mas chega num ponto que o que você quer é desligar mesmo. Mas se você entender que ali tem uma pessoa, né, uma outra pessoa, ela não está sob seu comando. É diferente o comando da educação, né? Educação é muito mais respeito do que um comando, né? Olha, vem aqui que eu que mando, né? Aí você começa a olhar de outra forma. O que ele gosta, né? Como, enfim, é o que eu falo, a experiência que eu estou recebendo com Tech Kids, e das leituras que eu faço, até do seu blog, inclusive, são riquíssimas, porque todo mundo tem a mesma questão. E essas formas me parecem tão simples de aplicar, na verdade não são. Mas é porque a gente espera uma facilidade ali, não tem coisa fácil. Né? Eu falo assim, a tecnologia não é o problema. Posso passar um monte de informação de tecnologia no Tech Kids, mas se você olhar, grande parte das informações são relacionadas a comportamento dos pais, comportamento das crianças e comportamento da escola. Né? Quer dizer, gente, bullying, que nem eu coloquei um post há pouco tempo. Bullying sempre existiu. Mas então a gente vai conviver com isso? Não, a gente vai fazer como você fez. Ah, peraí, todo mundo falando sobre isso, eu preciso achar uma solução. Então, né, é uma questão. Eu leio muito sobre essa questão do bullying. Ela nem é tão relacionada com tecnologia. Mas eu sei que a tecnologia facilita demais o bullying, né? Porque a pessoa não tem coragem, ela fala no Facebook, no Insta, né? E assim, no fundo, está tudo relacionado à resiliência da criança. Nossa, né? Alguém xinga você no trânsito, quão resiliente você é para tratar disso? Se alguém te xinga na escola, né? Quão resiliente a criança é? Isso é educação, isso não é tecnologia. Né? Então, acho que enxergar um pouco como é a sua criança, às vezes a criança é a própria criança que faz o bullying. Né? E é a criança que incita o bullying, mas não participa do bullying. Então, é uma coisa muito vasta. Esse negócio do ano que você comentou, eu coloquei até um post relacionado, podia ser evitado sim, porque grande parte dos problemas podem ser evitados. Foi super premeditado. A ideia aqui não é falar, olha, gente, putz, os pais não viram. Né? Não é isso. Mas a gente está falando francamente sobre o ocorrido. Né? Então, eles tiveram tempo de planejar, os assassinos tiveram tempo de planejar. Eles compraram os equipamentos. Né? Como que se compra uma arma? Né? Ah, na internet hoje dá para fazer qualquer coisa. Então, como eles compraram? Onde eles guardaram? Quando fizeram isso? Então, tem muita coisa aí que é muito mais de observação, de atenção, do que muitas vezes de comando. Né? Ó, quero você aqui às 18 horas. Ok, eu compro pela internet, eu posso estar aqui às 3 da tarde. Não vou ficar na rua, ninguém fica na rua. Então, é muito mais esse olhar para a pessoa, eu acredito nisso, mais esse olhar para a pessoa, para entender mesmo. E aí, lógico, no dia a dia, tem aquela coisa, tem as pessoas que são mais mecânicas, né? Levantar para ir para a escola, ir bem na escola, enfim, vai para um violão, vai para não sei o quê. Tem essas atividades que elas precisam ser feitas. Quer dizer, olha, como a gente vai passar isso para a criança? Não, de novo, não é um comando. Levanta. Tem esse horário, você levanta. Não quero saber. Não. Tem acordos também. Ó, você não tem seu celular? Coloca aí o alarme. Vou colocar no meu. Ó, faz isso. Vamos fazer um calendário da família. Todo mundo vai saber qual o compromisso de cada um. A tecnologia veio para facilitar tudo isso. Né? Então, você está tocando em pontos que, na verdade, pais de adolescentes, eu, de novo, estou como pai de mãe de adolescente, me irritava muito escutar esse tipo de orientação. Vamos combinar, porque a gente sabe que adolescente, ele burla, ele quebra regras, a gente perde a paciência. A gente é humano, e eu escrevi sobre ser mãe de adolescente é perder a divindade e ganhar a humanidade. Que isso? Eu assumi, olha, tem vezes que eu tenho o menor saco de ser mãe, porque
uma hora que você fala, caramba, né? Não é esse mar de rosas e a gente não é. Isso já alivia um grande peso. Eu sinto raiva, eu me irrito, eu explodo, eu sou gente, né? Sim. Então, quando eu escutava, não, combina com ele, fala, regra é regra. Eu falei, gente, mas não é assim. Na prática, e aí, de novo, log para falar, olha, vamos falar real. Na prática, esses acordos para adolescente, muitas vezes furam. E aí, o que eu faço? Aí eu tento retomar o controle? Não, você vai continuar tentando. E aí tem a forma como fala. E a forma como fala muda toda a história com adolescentes. Sim. Então, aí que vem os achados do dia a dia práticos, né? Não é a fórmula de fazê-lo aceitar as regras, é a fórmula de... Existem técnicas de diálogo que te ajudam muitíssimo a lidar com o adolescente, né? O tom de voz, o momento certo, as palavras... É difícil pra caramba, mas quando você começa a descobrir os caminhos, você fala, caramba, tem resultado, dá resultado. Né? Então, em vez de você querer assumir as rédeas, retomar, peraí, você não aceitou? Então agora eu que mando. Porque, na verdade, o adolescente, na hora que ele quiser, ele já tem autonomia para não fazer e fazer escondido. Sim. Então, eu vou perder essa história. Eu não quero que ele faça escondido. Eu prefiro que ele não faça a fazer escondido. Sem dúvida. Né? O combinado. Né? Eu prefiro que ele erre e eu saiba a ele errar escondido e eu, né? Aí o problema é maior. Pior ainda, sem né? dúvida. Então, assim, a forma como a gente lida com as situações que são comuns a todas as famílias com adolescência, as situações são comuns, né? As características do adolescente, elas são similares, sim, né? Tem muitos pontos em comum. Mas a forma como a gente vive essa adolescência de filho, ela varia de família para família. E aí o X da questão, como que eu vou viver essa adolescência de uma forma melhor, de uma forma que eu não preciso esperar tantos anos para poder retomar de onde eu parei com meu filho, porque lá na frente ele já é outra pessoa. Há quem diga que a criança não muda, é o mesmo filho, não se apavora, é o mesmo filho. E eu acho que não. Eu acho que exatamente nesse período de transformação que ele vai ganhando voz, ideias, próprios desejos e opiniões, ele está num processo tão intenso de mudança, ele está se descobrindo o indivíduo, não mais uma coisa que a gente controla, alguém que a gente controla, voz de comando, que participar desse processo é importantíssimo, é crucial para você formar uma pessoa melhor para o mundo. No caso de Suzano, para mim, de cara na reportagem, eu falei, como é que é a história desses dois? Exato. Eles já estavam falando do game. Eu disse, não, eu quero saber qual é a história desses dois. Né? Como que é a vida desses meninos? E não deu outra. São situações muito controversas, né? E não digo porque ele é calado, porque ele... Não é isso. O que esses adolescentes viveram desde crianças, provavelmente foi uma série de acontecimentos e situações e emoções que foram se acumulando, que fizeram ele daquele jeito, que eles chegaram àquele ponto. Então, por isso que é importante a gente estar muito atento a discussões mais amplas, mais profundas, para não ficar na superfície das opiniões que a massa tem ou que a mídia joga para a gente. A gente tem que pensar, a gente tem que criticar no sentido de questionar mesmo. Vamos pensar melhor aqui, né? O que me faz tomar uma atitude tão radical como essa? Os caras eram completamente infelizes. Sim. Agora, por quê? Aí são outros 500 e aí tem uma situação muito maior, o buraco é muito mais embaixo, né? E a gente, infelizmente, vive num país que tem tanta coisa para arrumar que se a gente não fizer com pais de adolescente, a gente não mudar o nosso pedaço e esperar que o mundo mude, a gente vai cada vez mais fundo, né? Não, e assim, né? Como você falou um momento atrás sobre influenciar. Hoje, nosso papel é influenciar. De fato, com um adolescente, hoje eu falo com um adolescente, né? Ele não é quase adulto, né? Está se formando, ele escuta opiniões, não só a sua, né? Ele
uma vivência, mas ele está tendo outras experiências acontecendo por aí, né? A internet é um mundo de informação, quer dizer, é o que você falou, existe uma transformação profunda, profunda, né? Talvez até na nossa época de adolescência, a gente não tinha tanta informação assim. Hoje, eu não consigo dizer como serão os adultos, né, dessa geração de tanta informação que, ao mesmo tempo, às vezes, eu vejo que eles ficam confusos, porque realmente, muita informação é confuso. Às vezes, uma loja tem tanta coisa, não dá vontade de sair de tanta coisa que tem na loja. É muita informação. Então, realmente uma grande transformação. Esses casos, como o de Suzano, sempre tem uma história por trás. Não existe assim, vi lá, achei legal no jogo, me especializei no jogo, fui lá e fiz. Não, gente, não é assim. Se fosse assim, acontecia muito mais vezes. Né? Então tem sim uma história por trás disso. A internet facilita? Facilita. Você pode entrar numa seita em minutos, né? Seita, assim, no conceito da palavra, quer dizer, pode ser qualquer coisa que te convença a seguir, né? Venha me seguir, largue sua família, faça isso para o seu bem, tudo que você está fazendo hoje não é legal, joga fora, vamos fazer outro. Então, a internet tem muito recurso para fazer coisa errada. E para te influenciar. Quer dizer, eu não quero falar especificamente deles, para a gente também não ficar, né, focando no que aconteceu, que foi terrível, mas muito recente, mas esse tipo de perfil, quer dizer, quando acontece, a gente sempre percebe que o perfil já tem muitos buracos, né, de atenção, como você falou, eram extremamente tristes. Sim, as crianças sempre são tristes, sempre tem alguns processos já de depressão ali iniciando, às vezes já está até profundo, né? Então é que nem os casos de suicídio que a gente vê. Assim, nossa, não passei na prova, me suicidei. Não fui bem na prova. Não é assim. Já tem ali um processo acontecendo. E uma coisa que eu percebo, e aí eu acho que a tecnologia traz mais ainda essa visão para mim. A tecnologia já é um obstáculo para muitos pais. Né? Não conheço, não tenho tempo para estudar isso, não quero saber, isso é chato. Né? Esse é um ponto. E educar também pode ser muito chato, também é muito difícil. Então, são duas coisas difíceis, que dá muito trabalho, que ocupa muito o seu tempo e que você está sempre exausto. Agora, a pergunta é, você é responsável, então, o adulto é responsável pela criança, pelo adolescente. Quer dizer, então, vamos parar aqui porque é muito cansativo, não vamos fazer? É o que a gente vê hoje na sociedade. Aí depois vê um negócio desse acontecendo, já está explicado. Né? Ele se suicidou. Não estou dizendo que é sempre assim, que é uma regra, mas estou dizendo que as pessoas questionam muito no depois, né? O pai não viu? E se fosse seu, você teria visto? Né? Então tem muito... mas a pessoa tinha um blog, escrevia, mandava mensagem para o amigo, estava inscrito em várias páginas de Facebook, não é contra o suicídio, é de apoio ao suicida, quer dizer, antes da criança suicidar. Você sabia disso? Eu acho que esse exemplo traz para a gente a confirmação de que, independente de qualquer coisa, nossos adolescentes continuam precisando da nossa orientação. Pode chegar a internet, tecnologia, já chegou, a gente já está sendo sufocado por tanta informação, mas o papel de pai e mãe continua o mesmo. Orientar, amar acima de qualquer coisa. Orientar e apoiar, sim, não importa o que aconteça. Eu sei que existem alguns contra isso, que alguns que rebatem. Então quer dizer que eu vou receber qualquer coisa do filho e vou aceitar? Não é isso. Mas você tem a obrigação, e eu já falei isso em alguns artigos, se não for por amor ao seu filho, que seja pela responsabilidade. Exato. E ter filho é
ter responsabilidade sobre a formação de um indivíduo. Isso é importantíssimo saber de cara. A gente educar filho sabendo que ter filho é coisa séria, né? Tentar, né? E aí requer a gente conhecer a adolescência tanto quanto a gente busca informação, por exemplo, na primeira e segunda infâncias. Exatamente. A gente tem milhares de sites, milhares, né, falando, é surreal. Eu fiquei surreal. chocada, né? É surreal. E todo mundo ensinando como cuidar de bebês e de crianças. Agora, quando você vai fazer uma busca sobre adolescente, eu fiz isso antes do meu blog. Eu procurei, falei, bom, na internet vou ter alguma coisa, né? Sim. Eu só encontrava sites de pensamentos, de frases feitas, de piadas, de reclamações. Encontrava, sim, alguns artigos, um aqui, outro ali, encontrava, sim, mas muito pontualmente. Não era algo que suscitasse uma discussão, que abrisse a cabeça para a gente poder descobrir novos caminhos. E foi aí que eu falei, cara, pronto, então agora vamos começar isso, vamos mudar essa história, né? Então a gente fica tão preocupado e tão interessado quando a gente tem filho, logo no início, aprender, entender o bebê, o que ele está chorando, chorando por quê, está sempre tão pronto. E a gente sabe que é difícil pra caramba, fisicamente é uma coisa assim, é de esgotar fisicamente mãe e pai, né? Mas a gente está com um sorriso na boca, no rosto e vamos embora. Vamos conhecer, vamos promover o melhor para o bebê e para a criança. Né? A gente está sempre muito à disposição e disponível. E quando o adolescente chega, quando vira adolescente, a gente olha, bom, cresceu, já é um homem e uma mulher. Tchau e benção. Se vira. Ele tem autonomia, se vira. Eu estou livre, leve e solta. Quando na verdade não é nada disso. Ele continua precisando, ele continua esperando a gente apoiá-lo, né? E ele precisa. Esse é o grande lance. Ele precisa, apesar daquela figura, né, parecer adulto, já fisicamente já parece bastante, né? Tem garotas e garotos aí que eu falo, nossa, não é possível. Mas a adolescência ela foi até estendida até os 24 anos, não por acaso. Porque comprovadamente o cérebro do adolescente ainda está em formação, não foi concluído ainda o desenvolvimento dele. O funcionamento dos hormônios ainda estão a toda, né? Então tem uma série de fatores biológicos que ainda estão influenciando e muito e precisam ser considerados. Então, esse olhar mais carinhoso e mais disponível para o adolescente é necessário que os pais tenham, tanto quanto quando eu era criança, né? E eu acho que grande parte dessa indisponibilidade de afeto no sentido não só do amor, mas da participação, é grande parte dos problemas que a gente vive hoje com os nossos adolescentes. As antigas gerações, né? Eu participo de grupos de mães da geração anterior, de várias gerações anteriores, e elas vêm com críticas muito duras em relação aos pais de hoje e aos filhos adolescentes, né? E vem todas aquelas frases. Adolescente de hoje não sabe nada, não faz nada, é tudo um folgado, e é tudo bem taxativo, né? E eu dou um desconto, porque afinal de contas, algumas não estão muito antenadas. Mas algumas outras vezes eu saio realmente na discussão. Porque é muito fácil você replicar esses discursos sem saber. Exato. É como dar uma verdade absoluta e o que você está contribuindo para mudar isso? Nada. Né? Então, eu acho que grande parte aí da nossa responsabilidade é se inteirar mais sobre o assunto, entender mais como funciona o adolescente, como é que é o adolescente hoje, tanto quanto a gente fez antes, né, quando era criança. É o nosso filho e é o nosso bem maior, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu ver aqui. O pessoal pode mandar pergunta aqui também. Deixa eu só rolar aqui, porque foi subindo e eu não vi se tinha mais alguma coisa. Karina, diga. Uma novidade aí para mim, vou lançar uma pergunta para você. Né? Você tem a informação técnica aí da internet, enfim, da tecnologia. Eu fiquei muito assustada com a Deep Web.
para mim, eu falei, meu Deus, é aí que mora? Mas aí aonde, né? Como é que eu acesso a isso? Não querendo multiplicar isso. Mas eu fiquei assustada. Meu filho sabia. Eu perguntei, você sabe o que é Deep Web? Eu disse, sim, mas eu não entro lá. Eu tenho até medo, graças a Deus. Que bom. Mas eu não sabia. Sinceramente, Sim. é novidade para mim, né? Verdade. Esse acesso é livre? Isso é livre. Na verdade, é assim. Hoje, vou simplificar, vou deixar bem simplificado, tá? Hoje a gente acessa a internet, usa o Google Chrome, o Internet Explorer, vai no computador ou no celular e coloca lá. Receita, enfim. Todos aqueles resultados, quem traz é o Google, né? Porque a gente está usando o Google. Né? Uma empresa que acha essas páginas de receitas. Deep Web são todos. Deep Web é um nome que deram para uma parte dessa rede grande de internet de documentos que a gente não tem acesso no Google. Então eu coloco lá, resultado do exame do presidente do Brasil, enfim. O resultado do exame não estará na internet. Ele está lá, ele também é uma página, mas é do hospital. Né? Então, tudo que a gente não acessa, a informação que você manda no WhatsApp também vai pela internet. Né? Você contratou o plano de dados, vai para a internet. Então, o que a gente escreve no Instagram também está na internet. Só que no Google, eu não vou achar o comentário que você fez no post do Instagram na semana passada. Não vou achar nenhum comentário. Porque isso está dentro das páginas, das aplicações de Instagram da Facebook, que é dona do Instagram. Tudo isso a gente chama de Deep Web. Tá? São os dados que a gente não acha. Tá. Eles não são ruins, né? São dados. Então, Deep Web é isso. Aí inventou-se outro nome, Dark Web. Tem a Dark Web. Né? Tem até uns desenhos assim na internet, que é um iceberg. Aí mostra Surface Web, que é o que a gente acha, e tem Deep Web no meião, assim, grandão, que é tudo, Facebook, Instagram, não sei o quê. E embaixo tem lá as caveirinhas, que é a Dark Web. Deram esse nome por quê? Na Dark Web, na internet, também existem documentos de lojas e comércio de muita coisa errada. Né? Não errada, mas armas, por exemplo. Né? Comércio de armas, venda de drogas. Né? E muitas coisas outras horríveis. Né? Manuais para fazer coisas erradas. Coisas ruins com o corpo. Né? Como provocar a automutilação. Né? Foto, não sei o quê, não sei o que, ok. Tem coisas terríveis. Também na internet. De novo, a gente está falando de um lugar onde todo mundo sobe o que quiser. Posso subir na minha casa um local para todo mundo acessar. Então, hoje eu acesso lá a página do Facebook, acesso o meu resultado de exame do hospital, porque ele me deu acesso. Então, eu usei a Internet Surface, usei a Deep Web e posso comprar armas na Dark Web. Ninguém encontra esse site. Então, para entrar na Dark Web, vou resumir assim, o que esses donos desses sites que vendem armas, por exemplo, ou drogas, fizeram? Eles disponibilizaram essa informação apenas através de um browser específico. Então, eu não uso o Google, Internet Explorer, Safari, nada disso, Firefox. Eu uso Não precisa falar, né? Então, mas você sabe que segurança tem esse problema, né? Não eu faço prevenção, falar. acabo falando tudo. Aí depois falo, não façam nada disso. Não sei se é Não, tem um browser que chama Tor, e é esse o browser que as pessoas utilizam para entrar lá. Então, assim, quando você entra num lugar desse, por isso que seu filho teve uma reação até comum, né? O meu também tem essa reação. E eu espero que ele não entre, ele está na live, como eu disse. Quer dizer, no momento que você começa a acessar qualquer coisa dessa, nossa live termina em 25 segundos, como é isso? Bom, você também está sujeito a ser infectado, receber dados que você não solicitou, então é melhor não entrar e ver coisas horríveis. Para quê?
Mas por isso até que é fácil comprar arma, comprar drogas pela internet. Só você instalar aí. Né? Deixa eu ver como é que funciona aqui. Eu vou sair, aí a gente entra novamente. Pra gente não... Oi? Salvou nos stories, mas não salvou no seu celular. Será que aquele lá é salvar em celular? Aquele é salvar em celular. Não salvei. Eu pego. Você viu o que eu tô tomando na sua caneca? Põe água pra mamãe. Pode pôr água pra mamãe? Tá, mas começa A gente tá online de novo. Blog Mãe de Moleque entrou. Hello. Oi. Ija. Fofo. Tô falando pra Sheila entrar aqui de novo. Vai lá. Obrigada. Ups. Hello, hello. Peraí, deixa eu ver se a Sheila vai entrando aqui. A gente já vai falar, vai continuar a nossa live. Primeira parte tá lá no... Voltando, legal. Primeira parte tá lá no Stories. O Instagram me avisou aqui 25 segundos para acabar a sua live. Não deu tempo nem de fazer nada. Tô aqui. Ué, cadê a... Sheila tá aqui? Não. Oi, Lu. Mandei uma mensagem pra Sheila aqui. Aí. Oi? Oi. Aguardando. Oi, voltou. Voltamos. Sim, tecnologia. Bom, vamos lá. Assunto Então, não falta, né, Karina? não falta então. A gente estava até organizando a quantidade de tempo, né? Ah, uma hora dá, pronto, já foi. Já foi. Então, você estava falando sobre a Dark Web, né? É. Eu estava te explicando. Voltando aqui, não sei se tem alguém novo, vou resumir. Então, a gente tem a Surface Web, que é tudo aquilo, todas as páginas que a gente acha no Google. A Deep Web, que são os dados que a gente não acha, como resultados médicos, por exemplo, que a gente só acha lá no site, que é um site também, mas só acha no site do hospital, ou enfim, do laboratório com usuário e senha, por exemplo. Mas também está na internet. Né? Os dados do Instagram, a gente não acha comentários, né? Não acha na busca do Google. Isso é Deep Web, tá? É a camada profunda. E a da caveirinha, que todo mundo coloca a caveirinha lá, que é a Dark Web, também são dados que estão na internet, que a gente também não acha pelo Google. Não é assim uma página que a gente vai lá e ganha um usuário e senha de alguém, mas que tem um browser específico, e aí o browser é Google Chrome, ou Safari, ou Internet Explorer, a gente usa muito Chrome, que tem um browser específico, que é o Tor, que é para acessar
especificamente páginas da Dark Web. É interessante porque, assim, sabe aquele negócio que a gente fala para adolescente, olha, não experimente drogas? Mais ou menos assim. Não é nessa calma, não é desse jeito, mas isso. É a mesma coisa, entrar nas páginas de Dark Web é mais ou menos como não experimente drogas. Não que ele vá gostar, não que ele vá se viciar, mas é porque faz bem olhar conteúdos e querer ver lojas de, talvez por curiosidade, loja de venda de droga e tal, mas tem muita informação que não é interessante, é como entrar num mundo meio dark, assim mesmo, né? Quer dizer, tudo que a pessoa quer fazer de errado, ela usa a dark web. Existem muitas pessoas que dizem, muita gente fala que é possível até contratar serviços, vou contratar alguém para roubar um banco. Quer dizer, eu nunca vi isso na Dark Web, não tem evidência que existe esse tipo de contratação de serviço, mas, eu não tenho evidências, mas eu sei que tem muitos sites de serviço ilícitos. Então, cartões de crédito. Existe muito roubo de cartão de crédito, até porque o nosso cartãozinho maravilhoso de crédito tem o código de segurança escrito no cartão, né? Se é de segurança não deveria estar escrito, mas tudo bem. Bom, enfim, isso é outra coisa. Aí, quer dizer, existe muito roubo de número de cartão. Quer dizer, lá eles vendem pacotes. Eu vou te vender aqui um pacote com 10 mil números de cartão. Eu quero. Então você pode usar por tantas horas, vai custar tanto. Sabe, esses serviços assim ilícitos que já existem pessoalmente, né? Só que agora com a internet facilitou, né? Então a Dark Web é isso. São outras páginas que a gente não acha procurando e que tem uma forma específica para entrar. Essa Dark Web ela existe pelo seguinte: os governos têm seus segredos, né? E nos Estados Unidos, onde tudo começou, essa questão da internet, essa organização da rede, a criação das páginas e tudo mais, eles também criaram redes que guardavam informações secretas, né? Então, se você quer contratar um agente, parece tão de filme, né? Um agente especial para cuidar, não sei de que ação para você no exterior, você quer contratar um espião, sei lá, qualquer coisa assim, você utiliza, então, uma comunicação segura, bem segura. Então, na Dark Web, quer dizer, para você fazer as coisas na Dark Web, existe muito controle de segurança. Olha que coisa! Fazer coisa errada, existe controle de segurança. Então, ela é toda, assim, segura, digamos, né? Então, existe uma dificuldade ali de conversa, ela é muito secreta. Então, só que isso você pode usar para o bem e para o mal, né? E aí foi feito assim, foi criado para isso, com esse propósito, foi abandonado depois, e aí criaram um browser específico para utilizar essa rede. Então, as pessoas utilizam. E de novo, né, falando de adolescente, a criança ainda não chega ainda nesse mundo, mas o adolescente, curiosidade pura, né? Ele vai desbravar, quer saber como funciona e tal, só que pode ser que ele não queira saber como é uma cocaína. Como eu não experimentei cocaína, não quis saber, é ruim demais, eu não quero, fim, né? Então, eu acho que isso também vai da conversa dos pais, sabe aquela conversa, não converse com estranhos, não experimente drogas, é a mesma coisa. E até o ponto aqui relacionado à tecnologia é que isso está muito mais ao alcance. Né? A preocupação maior da tecnologia deveria ser só essa. E não que ela é um mal para a criança, não é isso. É que ela está mais próxima. Quer dizer, ela facilita o mundo, ela traz o mundo mais próximo da criança. Então, hoje eu quero saber como está funcionando o recrutamento para o Estado Islâmico. Eu faço 15 mil pesquisas lá, porque o Google hoje está meio bagunçado, que tem muita coisa, você acha tudo, né? E muita coisa nem presta. Então você consegue ter mais informação sobre isso. Se você quer avançar sobre isso, você vai conseguir. Existem muitas seitas na internet para recrutar pessoas para tudo nessa vida. Para tudo.
né? Eu acho que são as brechas, né? Que a gente deixa e que a gente pode, em vez de deixar, a gente pode descobrir. Na verdade, descobrir nessa aproximação. Então, de novo, o que a gente vinha falando, tem uma etapa anterior, que é você estar próxima do filho, por isso que é tão importante você descobrir meios práticos de promover essa aproximação. Porque só conhecendo o teu filho, estando perto dele, convivendo, não é nem mais lidar, eu nem falo mais lidar com o filho, eu falo de conviver com o filho. Sim, Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Conhecer. A gente tem que participar da vida dele, mesmo que ele não queira. Não é participar no sentido de dominar a vida dele e querer saber de tudo, mas de saber como ele é, quais são os seus interesses. Isso a gente só faz quando a gente conhece. Não é fácil? Não é fácil. Mas existem meios para isso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela, tempos atrás, não sei quanto tempo, recente, ela chegou a falar, e foi outro bafafá na mídia, integrando a tecnologia como um vício, né? Isso como uma droga, alguma coisa do tipo. Eu acho que está na mesma categoria. Mexe com a criança, com o adolescente, enfim. E aí eu conversei com meus filhos disso, porque, não sei se você sabe, acabou que o meu filho mais velho, ele efetivamente agora é gamer. Você me falou. História, né, que veio de conflito, de desconhecimento, blá, blá. O vício que eu falava que ele tinha, e de fato era no sentido de que ele gostava muito, gosta muito, mas estava virando um vício para uma possibilidade de profissão. Aí são outros 500, são outras preocupações que eu tenho, né? Mas o fato é, como que ele, sendo um adolescente, um gamer, que certamente recebe e vai continuar recebendo críticas à sua atividade, né? A gente vê os pais, os avós, os tios, todo mundo com opiniões muito duras sobre a tecnologia, sobre os games, sim. né? Como que ele pode reverter, mudar essa história, pelo menos para ele? Então, vai depender muito da postura que ele vai ter diante dessa atividade, da saúde que ele vai demonstrar e a preocupação que ele tem que ter com a própria saúde física, mental, emocional, afetiva. Então, toda essa responsabilidade eu venho conversando com ele. E quando veio essa determinação da OMS, aquilo realmente foi um gancho para eu ter esse tipo de conversa mais uma vez com ele. Por quê? O que a gente entende é que, e aí eu não sou médica, tá? Não é pura conversa de leigos. Mas existem opiniões de que a droga, ela age de formas diferentes de pessoas diferentes, né? E existem pessoas mais propensas ao vício, que uma vez experimentando, elas podem seguir e querer mais e mais e mais, não se sentirem satisfeitas com aquele início. E há outras que não estão propensas a isso, experimentou, não gostou, foi embora, saiu. Então, assim, você vai querer correr esse risco? Porque a gente não tem as evidências. Quem é mais propenso ou não? A gente não tem isso abertamente, não tem como verificar isso. A gente vai verificar e descobrir na prática. Mas você vai querer descobrir? Então, acho que são essas brechas. O vício no game, eu acho que está exatamente... Aí eu comecei, talvez, a entender um pouquinho mais do que quer dizer essa determinação da OMS. Será que existem, e deve ser o caso, das pessoas, eu não falo só de adolescentes, eu falo de adultos. Quantos adultos aí vidrados? Eu tenho maridos de amigas que me relatam que, assim, tem um quarto totalmente equipado com game, com 3 computadores para poder jogar melhor. Então, assim, é uma diversão que está tomando, está ganhando espaço também na vida do adulto e dos casais, né? Então, assim, não é um problema só de adolescente, é um problema geral. Isso no game. Mas quando ele vira vício, quando ele vira uma coisa que é ruim. Agora, aquele cara que e aí é isso que eu tento administrar com o filho. Então, olha, você tem um tremendo prazer, quer levar isso como uma profissão.
Então, se empenhe em ser não só bom no que você está fazendo, mas também se empenhe em cuidar de você, da sua postura diante da vida com relação ao game, de como que você pode influenciar para o bem, para o game, né? É igual um atleta de Sim. futebol, ele mexe com o corpo, o gamer não. E é essa minha maior preocupação. Então, como que eu vou suprir a necessidade física para ele se manter saudável, né? Eu acho que é essa grande preocupação que todo mundo tem quando vê filho tentando na frente do computador. Não se mexe, né? Sim. Mexe com a cabeça. Mas o corpo tá lá sem fazer nada. Muitas horas, né? Muitas horas seguidas, né? E isso traz um prejuízo para a saúde de fato. Mas é como você vai influenciar o teu filho para pensar nessas coisas. E aí, independente da tecnologia, vai depender de você. Da sua capacidade, como mãe e pai, de influenciar. E não é de convencer, mas é de influenciar para o bem. E não vai ser pelo comando, não vai ser, olha, acabou, não é agora. Não, ele na hora que ele vai na casa do amigo, ele vai entrar. Já aconteceu isso nos meus dias mais dark. Meu dark day era assim. Ele vai na casa do amigo. Vai, legal, isso aí, vai na casa do amigo. Chegou lá, tava lá, no computador. Jogando por quê? Porque eu tinha fechado a casinha em casa, entendeu? Aqui você não joga. E foi para casa do amigo. Então eles encontram meios para fazer escondido. Então não é o caminho melhor, né? É assim, eu acho que todo mundo fica um pouco nessa questão do equilíbrio, né? Quando que eu vou realmente, eu vou medir uma régua de chatice, né? Quanto eu já estou ali na minha chatice, enchendo o saco dele, e quanto eu já deixei. Estou sendo permissiva ou estou sendo muito controladora? Acho que todos os pais em todos os campos aí da educação pensam um pouco nisso, né? Vou deixar ela comer isso aqui, vai, ela já se alimentou bem? Ou então, não, ela tem que comer isso aqui hoje, porque ontem... Então, assim, fica nessa briga, né, nessa questão toda. Uma coisa que eu trago, que eu falo muito para o meu adolescente, é o seguinte, tudo na internet é comercial. Quer dizer, ninguém criou o Facebook porque é legal, né? O Google não existe porque é legal. É bacana ter uma empresa que, como as pessoas falam, nossa, na Google é maravilhoso, você vai lá, você tem tudo disponível para você, você tem jogos lá dentro e tal, as pessoas ficam super, ficam motivadíssimas para trabalhar na Google, e realmente deve ser uma empresa bem boa para trabalhar, muito boa para trabalhar, mas ao mesmo tempo, ela quer produzir, então é interessantíssimo para ela que você fique lá dentro. Sabe? Eu acho que essa questão de analisar um pouco o contexto, como você disse, senso crítico, não é uma das. Acho que o que você falou é chave para qualquer coisa. Né? Não dá para ir com a massa. É muito legal, vamos todo mundo. Nossa, o meu sonho é trabalhar na Google, nossa, que dá para. Tem máquinas de refrigerante, tem não sei o quê. Oi? E aí você não vai mais para sua família também. Não estou dizendo que mas eu sei que essas empresas de tecnologia elas são assim insanas. Eu trabalho com TI há muito tempo e funciona dessa forma. É muito, muito corrido, projetos muito corridos, tudo. Seu filho trabalha agora com tecnologia. As coisas são tudo para ontem, não dá tempo, acha que o programador consegue fazer tudo toda hora. E não é assim, né? Então tem uma vida. Então o que eu trago um pouco para ele, para o meu adolescente, analise um pouco o que você está fazendo. Né? Os jogos hoje, antigamente os jogos, você perdia lá na 15ª fase do jogo e adeus, né? Era sentar e chorar. Não salvava, tinha que começar tudo de novo, uma trabalheira. Hoje, os jogos salvam automaticamente. Você nunca perde, assim, de verdade. Ligado, conectado. Ligado. O online te manteve mais ligado ainda, porque é aquela coisa, não posso desligar. Quantas mães escutam isso o tempo todo? Não posso desligar, estou online. Antigamente dava para desligar. Então as coisas... Mas por que isso acontece? Porque, de novo, é uma questão comercial. Tudo para fazer com que a criança fique ali vai acontecer. Né? A maioria dos joguinhos de celular, né, se aqueles mais
se aqueles mais melhora o seu cérebro, melhora a sua memória, se esses joguinhos mesmo, né? Eles funcionam da seguinte forma: você faz uma coisa, conquista isso. Aí você conquistou isso, você tem que conquistar agora isso aqui. Então as conquistas são infinitas. Você sempre quer conquistar, porque senão você não evolui, né? E o pior, se você não conquistar em 2 dias, você perde, né? Então fica aquela coisa assim, eu vou manter a criança nesse jogo, a pessoa nesse jogo. Então, de novo, presta atenção se o jogo não está te manipulando também. Então, essa conversa, eu acredito que sim, você vai ter que ter conhecimento um pouco do que ele está jogando, né? Do que está. Como que é isso? Como funciona isso? Mas a gente, assim que vê o que está acontecendo, a gente consegue dar um direcionamento. Na verdade, esse é o nosso papel. A gente olha e fala assim, mas pô, como é isso? Como assim agora você não pode desligar? Eu entendo que é online, mas eu já dava uns gritos, nem me entre em jogo online que nós vamos sair. Sabe? Porque o jogo online já era o limite, atrapalhava o horário. Como assim? Então, já ficava esperto, né? Então, eu acho que esse conhecimento básico aí, chegar, conversar, entender o que ele está fazendo, para você poder orientar, é o mínimo. E eu sei que muitos pais trabalham fora e tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Tem outros filhos, né? E aí fica aquela guerra de atenção. Mas, de novo, eu volto, eu ainda não achei uma outra solução a não ser dizer, é difícil. E você precisa, sim, achar uma horinha, que seja meia horinha, para entender mais ou menos o que está acontecendo. O que você joga? Deixa eu ver. Não entendo nada, mas eu quero saber. Me explica. Porque a educação é isso. Mas, Karina, você sabe, pelo que você está falando, assim, essa questão de você conhecer os interesses, saber o que é, a gente vai voltar àquela questão do... É difícil você fazer o seu filho desistir. A gente sabe que é uma manipulação, né? Mas você imagina você no lugar dele. Eu gosto disso. Não me importa se eu estou sendo manipulado, se ele está fazendo isso para ganhar minha atenção. Eu quero isso. Eu quero permanecer aqui. Então, quando a gente se coloca no lugar dele, a gente começa a entender o comportamento dele, talvez pensando com a cabeça dele, aí está a empatia. Pensando com a cabeça dele, o que eu posso... É complicado, mas o que eu posso fazer para mobilizá-lo a sair? O que eu gostaria, o que eu faria para sair dali? O que chamaria a minha atenção? E é esse o esforço que pai precisa ter hoje em dia, diante da tecnologia. Começar a descobrir meios, quando eu falo de influenciar, um dos exemplos é esse. O que eu faço ou posso fazer para me tornar tão interessante, pelo menos tão interessante quanto o jogo? Será que a maneira como eu converso com meu filho chama atenção para ele querer voltar e conversar comigo? Ou será que eu só me afasto? Quando ele fala comigo, eu só encho o saco dele, só cobro coisas, ou só falo no tom de ordem. E aí eu falo, putz, é um saco falar com a minha mãe. Começa por aí, né? Ou se você chega e conta uma história divertida, um mico que você pagou, ou uma situação que foi legal, ou que você foi prazerosa, ou até um problema, não tem problema. Até situações suas, que de repente começa a suscitar o interesse dele, tipo, escutou, ele não pode nem responder, ele pode nem participar. Mas se ele te escutou, já é um bom começo. Sim. E aos poucos essa coisa vai evoluindo. E é essa relação que a gente precisa buscar com o filho. Uma relação em que haja diálogo, até para as baboseiras. Que não seja só do comando, ou de mandar fazer, ou de esperar coisas deles. Mas também ficar na leveza de não ter nada a falar bobagem. Né? Sim. Porque muitas vezes eu me guiei por conversas que eu tenho com amigas que eu gosto de ter conversa. Fiz, bom, o que é diferente da conversa da minha amiga comigo, do meu filho? Por que é tão legal conversar com meu amigo e com meu filho não é? Puxa vida, quantas coisas eu descobri nessa equiparação, sabe? Nessa comparação. Eu fui, primeiro, vamos conversar. Aí o cara já fala assim, meu Deus, já sinto meu Deus. A gente tem esse péssimo hábito. Vamos conversar. Aí eu falei, meu Deus, lá vem o que você vai falar agora? O que eu fiz errado? Você fala assim para sua amiga, vamos conversar agora. O sol se caiu no mundo e você tem que, né?
Sim, Ou sim. você vai ver assim, a sua amiga está te contando alguma coisa, você vai interromper a sua amiga. Ah, você quer Isso aí. falar isso? Não, mas isso daí é um absurdo. Você começa a julgar a situação já antes de terminar. É isso Gente, aí. eu fazia isso direto com meus filhos. Né? Ele procurando palavras para falar, eu completava a frase dele. Ele quase morria. Falei, mãe, eu escrevi sobre isso recentemente. A hora certa de parar de falar. É isso. A gente erra por muita bobagem, porque a gente não se toca de nós mesmos. Né? E quando a gente começa a se conscientizar dessas atitudes e comportamentos, ficar alerta, a gente descobre que a gente pode. E é mudança. Mudança é difícil, leva tempo, é hábito. E mudar hábito é muito difícil. Mas só de É, você estar alerta às situações já te ajuda muito. Porque você começa a ver realmente resultado na prática. Então, sim. toda aquela história da terapia, eu falei do terapeuta, eu lembro que eu chegava lá e ele falava para mim assim, não, mas você precisa conversar com ele, vocês precisam saber o que um pensa do outro. Aí eu falava assim, mas eu Eu converso com consigo ele. conversar. Mas como que eu conversava com ele? Eu conversava desse jeito, eu achava que eu estava conversando. O Sim. problema está aí. A prática é muito distante da teoria. Ele está É, certíssimo. Hoje eu entendo o que ele me falava. Só que eu sim. não tinha essa consciência. E era essa consciência que me faltava. De ficar alerta porque eu faço, porque eu falo. Porque aí é consequência que vai mudar. Entendeu? Não Mas espero é isso, mais. é uma relação, né? É uma relação com a sua amiga, com o filho, é o que eu falo do um pouco de respeito. Acho que você não tem que convencer a criança a sair do jogo. O jogar é tão legal, é tão divertido. Tá com os amigos, ele está com os amigos, é como se estivesse ali no quintal brincando antigamente. Ele está lá no quintal brincando. É muito divertido. E os jogos, sim, eles têm muitas formas de fazer a criança ficar ali. Então, acho que só que a gente tem muita experiência e conhecendo o nosso filho e tendo conversas com eles adultas, apesar de eles não serem adultos ainda, estarem na formação, acho que a gente tem que ter uma conversa normal, como se conversa com a família, como você conversa com a sua amiga, sim. Então chega e fala assim, ó, filho, na boa, mas você acha que isso aí não é de propósito? Toda hora você tem que entrar no jogo e alimentar, Tamagotchi, né, que tinha antigamente. Já teve um tempo, o Tamagotchi fica dando comida, isso daí é pra você ficar horas nesse celular. Pelo amor de Deus, né? Você acha que. E toda hora aparecendo propaganda? O cara tá ganhando uma grana. Vai logo aprender a fazer um aplicativo e ganha um dinheiro também. Quer dizer, eu acho que, né? Vai fazer então isso daí também, que eu acho que esse negócio deve dar dinheiro, né? Então, uma mãe colocou aqui. Ah, se fica muito tempo na internet, eu vou lá e desligo a internet. Tem muita gente que Viu? faz isso. Vai Muita que está gente faz isso. interrompendo alguma coisa. Mas é desespero já, né? Assim, é tudo, acho que para mãe, já, né, pai, assim, acaba desesperado. Desliga a internet, muda a senha do Wi-Fi, né? Tem muito isso mesmo, até e tem criança que sai de computador, vai para o celular e vai para o videogame. Quer dizer, não posso no computador, eu vou no celular, né? Que aí eu posso ficar em É, qualquer lugar da casa, escondido. eu Ah, tenho então eu vou no foto, videogame, eu tenho né? Que é a mesma foto coisa. eu tenho foto de filho que dormiu uma vez com o celular na mão e ficou parado assim, ó, igual uma girafa. No dia seguinte, eu falei, olha como que você dorme. Então, assim, você fala assim, ele olhou e falou assim, meu Deus, não acredito. Eu falei, pois é, entendeu? Você É sabe? cômico. Agora, eu É. também tem mico meu. Uma vez, eu quis, invadindo lá o telefone dele, o celular dele, na minha ignorância, eu fui lá escondida, ele estava dormindo, eu fui lá escondida e cliquei para ver mensagem, né? Só que aí eu cliquei a foto e saí, não consegui desistir. Só que eu não consegui desistir. No dia seguinte, ele me mandou mensagem: mãe, você mexeu no meu celular? Eu falei, eu? Não. De jeito Aí ele me nenhum. mandou a minha foto, com aquela cara assim, tipo, Sim, sim. você estava aqui ontem. Ou seja, agora Exato. me dedurou É isso descaradamente. mesmo. Eu É isso menti mesmo. para ele, eu invadi a privacidade que muita gente é contra, né? Adolescente não Sim. tem privacidade, mas tem sim.
né? E a partir daquele momento eu falei, bom, agora eu vou ter que ganhar a confiança dele, vai ter que ser no papo. Não tem jeito, porque eu até me... Agora, para Fui pegar no recuperar essa flagra. confiança vai ser difícil. É difícil. E é pior, né? É difícil, no Então, fundo é difícil, é difícil. É o tal negócio, né? É uma aplicação de segurança essa, né? E aí acabou que ele pegou você ali no flagra, olhando uma foto. isso tudo para resumir que vivemos uma era tecnológica muito diferente, né, que vai exigir meios diferentes de você conviver com teu filho. Existem esses meios, são meios saudáveis, sim, e não são mais os modelos que a gente tinha antigamente, que era do comando. Isso não existe. Gostando ou não, querendo ou não, acreditando nisso ou não, você não estabelece um relacionamento saudável com o filho se não for no diálogo, na participação. Isso é um fato, gente. Não tem como a gente brigar contra isso. A realidade é essa, boa ou ruim, é essa a realidade. Os jovens hoje participam das nossas discussões, participam ativamente da nossa vida familiar, Sim. né? Tem opiniões, e dão suas opiniões, a opinião deles conta na família. Isso no passado, na minha realidade, não existia. A gente não estava exato. Né? Sim. E era natural, porque naquela época era assim. Só que agora não é. Ponto. É fato. Então, como lidar com esse novo fato e essa nova circunstância? É isso. E aí, os caminhos, eu proponho alguns, para que quem quiser se inspirar, eu acho que vai ajudar bastante, porque para mim foi muito libertador. Acho que tá bom, né, Karina? Não, mas é isso mesmo. Acho que tá bom. Eu espero que os pais tenham conseguido entender um pouquinho que a problemática existe, né, para todo mundo, né, que não tem uma fórmula, no final das contas, que no fundo não é a tecnologia que está trazendo essas questões, mas é a nossa falta de tempo. Os pais também ficam direto no celular. É a dificuldade que a gente tem no pouco tempo que a gente tem, porque o nosso mundo hoje é insano. Até que a tecnologia também adiantou muita coisa, trouxe tempo e tirou muito tempo. Façam essa reflexão. Ela trouxe tempo para a gente. Ninguém mais vai no correio levar uma carta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem 15 mil e-mails chegando ao mesmo tempo, 15 mil cartas, né? Então, tem esses dois lados, tudo tem, né? E que, no fundo, não é isso, não é a tecnologia que está nos atrapalhando, é a nossa organização, né? O nosso olhar para o adolescente, como a gente... acontece também muito, né? Ver o adolescente como criança, depois vem como adulto. Criança e adulto, criança e adulto. Não, existe um meio aqui, que é o adolescente. Então não dá para, você é muito criança. Pô, você já é adulto. Então, né, eu sou o quê, no fundo? Ele já não sabe, já é confuso. Aí o pai deixa mais confuso, mãe confusa, fica todo mundo confuso. Então, ajustar, olhar, todo mundo fala isso, né, para tudo. Observe. Vamos lá, o que está acontecendo? E não trata o adolescente como como algo diferente, nossa, algo diferente, sabe? Oi? Um pateta que não tem... Exato, um pateta não é uma pessoa como sua amiga, é um como indivíduo. seu amigo, é um indivíduo. Eu brinco, eu falo isso que o bebê também é um indivíduo, mas no fundo, eu até vi uma palestra no TED muito interessante que fala isso, no TED.com, que fala sobre isso, que a criança também é gente, né? Porque a criança tem que chegar na casa de alguém e cumprimentar todo mundo, dar beijo em todo mundo que ela nunca viu na vida, o estranho. Né? Aí vai embora, a criança não sabe nem quanto tempo ela está lá, porque a criança não controla o tempo. Cheguei, vou ficar quanto tempo? Agora nós vamos embora? Tá. A hora que ela começa a conhecer os amiguinhos, vai embora. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, é fantoche, sabe? Então, o adolescente não é um fantoche. É uma pessoa... E eu estou mais para dizer que o adolescente está mais para adulto do que para criança. Pela quantidade de questionamentos, hoje, inclusive, pela quantidade de informação que eles têm. Então, é tratar um pouco assim, né? E eu também, uma coisa que eu não... Bom, eu não gosto muito desses jargões, dessas coisas formadas, desde que eu
Não parei ali para pensar ou analisar um pouco, né? Que é o caso quando as pessoas dizem não pode ser amigo de filho. Amigo é amigo, mãe é mãe. Eu entendo essa frase, mas eu entendo essa questão. Mas eu converso com a minha amiga porque ela é minha amiga, né? Com meu marido e com meu filho. Não vou ser meu amigo? Você é sua mãe, faz isso, faz aquilo, porque parece que mãe é isso, né? Faz aquilo. E não tem aquela conversa, não, eu quero ser amiga do meu filho também. E ele tem que entender também o meu papel de mãe, né? Então, eu acho que tudo que aquilo que você falou. Deve existir um senso crítico de tudo que a gente escuta. Isso é uma das coisas que a gente escuta, né? Com bastante frequência. Então, minhas palavras finais aqui da live é mais ou menos isso mesmo. Proximidade, tratar a pessoa como um adolescente, como um amigo, de fato, que você precisa conhecer. Ele não vai te dar espaço muitas vezes, e aí você tem que entender, eu não acho que é tudo absolutamente culpa dos pais, os adolescentes têm aí suas revoltas e suas questões hormonais, e não vai facilitar. Não acho que você tem que escutar um desaforo, por exemplo, e nunca falar nada. Acho que você tem que pontuar muito. Pontuar. Assim não rola, assim não dá, não sei, pontuar. Né? Essas questões, até para ele entender que o respeito tem que ser mútuo, né? De novo, a gente falou muito mais na live sobre educação do que tecnologia. Isso. Né? Justamente porque esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Né? Então, acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu vi aqui as mães falando, uma mãe e um pai estão nessa situação. Não quero sair do jogo, corro lá e desligo a internet. Isso aqui é clássico. 11, 14 anos, não está fácil. E uma idade bem próxima, né? 11, 14, assim, 2. É a diferença dos meus 3 anos. É verdade. Adolescentíssimos, como eu te disse, né? O mesmo. Eu quero dizer que existe luz no fim do túnel, que se a gente começar por... Esqueçam, por favor, essas frases feitas e mudem a sua lente. Se proponham a mudar de lente. É isso. Conheçam o blog, talvez alguns dos artigos. Eu tenho muito artigo lá sobre tudo isso. Né? Até sobre essa questão de ser amigo de filho adolescente, que é um assunto também bastante polêmico, né? No blog eu trago exatamente todas essas situações e também as verdades que são ditas por aí, para a gente poder discutir sobre uma ótica diferente e prática, mas sob o ponto de vista nosso, de pai, mãe, de adolescente, para que a gente se reconheça primeiro, para que a gente mude antes de querer mudar o filho. Então, fica o convite a todos os participantes para conhecerem o blog. Sigam, compartilhem, troquem, comentem. Eu acho que eu tenho recebido alguns retornos super emocionantes mesmo, eu chego a chorar. Porque eu vejo assim, é como se eu revivesse as minhas agruras. E eu sei bem quais são essas agruras, sei muito bem como tá lá no fundo do poço, é pura verdade. E eu passei por poucas e boas. Então, assim, esse blog é para ajudar, é para a gente poder aprender e conviver melhor, melhorar as famílias, as relações. Sim, eu sem te dúvida. agradeço mais uma vez o convite, Karina. Imagina, o prazer é meu. A gente podia. Somos pais de adolescentes, a gente tem 1000 questões e a gente gosta de compartilhar, né? De escutar, né? Então, eu que agradeço, foi fantástico. Podemos fazer um monte de vezes. Vamos. Tem muitos artigos seus muito interessantes. E vamos falando, né? A ideia é essa mesmo, que os pais enxerguem, tanto no Minha Mãe é um Saco quanto no Tech Kids, um apoio. Né, que a gente possa realmente trazer aí as questões que estão sendo levantadas, né? E não é só ser mais um, né? Na verdade, trazer mesmo com base em experiência também. Né? Isso aí. A Sandra mandou aqui. Deixa eu ver. Adorei, faça isso sempre. Eu sou uma mãe sempre ligada nos filhos. Ah, que bom, que bom. Obrigada, Bel. Arrasaram, obrigada. Gente, é isso. Vou tentar salvar aqui essa live. Faça isso. Que eu já tenho a outra, né? Que caiu e eu fiz uma outra.
Vou chamar o meu suporte técnico, que é o meu 13 anos. Eu sei mexer também aqui um pouco, Viu? mas eu não sou de Instagram. Viu só? Você viu? E eu trabalho 20 e poucos anos com TI. Mas, nossa, a gente não sabe tudo, não. Graças a Deus, tem um montão de coisa para estudar. Não é? Assunto não falta com o filho também, tá vendo? É isso aí. Tá bom, muito obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima, então. Obrigada, Sheila. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Lu. Ai, meu Deus, peraí.